Bom dia, internautas, bom dia, comunidade da PAMEC, mediadores pelo Brasil e pelo mundo. Hoje é a edição número 235, sexta-feira, 3 de dezembro. Dezembro já vai avançando, o final de ano tá aí, o ano de 2021 aí, um ano bem... Foi melhor que o ano passado, né? A gente se vacinou e realmente a coisa ficou melhor. Antes de iniciarmos aqui, já estamos aqui com a Vera, com o Anselmo, para um tema aqui super interessante. Opa, deixa aqui. Ah, tá. Super interessante. E aí eu quero fazer a chamada para hoje à tarde, com a Thaís Matarazzo. Nós vamos entrevistar o José Dalmico, o Zezinho, mestre em Direito Civil pela USP, escritor com trabalhos jurídicos e históricos e servidor do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, hoje às 17 horas. E na segunda-feira nós teremos mediação financeira especial, empreendedorismo e suas oportunidades, com Fábio Viana, né? Estarei eu e a Zuleika com Fábio Viana, administrador e gestor de finanças pessoais. O Fábio já esteve aqui conosco, já foi entrevistado, e falando sobre constelação financeira, mas dessa vez ele vai falar sobre empreendedorismo. Eu acho que é uma coisa importante, né? Super, super interessante. Bom, vamos lá, sem maiores delongas. Aí, opa, agora deixa eu ler com calma, vai. Isso é bom. Vera, bom dia, agradeço pela oportunidade do dia de hoje, pelo apoio de quem nos assiste. Isso é um grande incentivo. Legal, Vera. E aqui eu sugiro o seguinte: quem for mediador e sempre tá coisa, associe-se à PAMEC. Né? Eu vou deixar aqui depois no rodapé um e-mail para associar. Faça como a Vera. Bom dia a todos, excelente sexta-feira, agradeço a audiência e participação, legal. E aqui repetiu? Bom dia, excelente, repetiu, ok. Bom, vamos lá, o tema de hoje, eu até é longo, até gravei o tema aqui, regulamentação de guarda, pensão, visitas, moradia e convivência do menor quando viaja ao exterior. Obviamente não é para todos, mas é uma minoria, mas é importante, porque sempre surge essa dúvida, né? Quem atua na área mediação familiar sabe que isso aí sempre está atingindo. Então, Vera, Anselmo, bom dia. Acho que a Vera inicia agora. Bom dia, doutora Iglesias. Isso é um assunto interessante. Bom dia, doutor Anselmo, e parabéns pela escolha do artigo. Realmente o tema de hoje é fundamental. Eu penso que não só para quem está interessado no momento em utilizar dessa instrução, dessa normativa, mas para que todos tenham conhecimento, para que fique claro quais as condições, quando você quer viajar, quando você quer curtir mais com o seu filho, quando você tem a necessidade de providenciar documentação, isso é muito interessante. Então, hoje nós vamos trazer esse tema, abordar com qualidade. A autoria hoje é do Dr. Anselmo, e eu tenho a grata satisfação e honra de participar com ele nesse programa da PAMEC. Então, meus parabéns a ele e parabéns a nós, que temos mais um item de conhecimento, não é? Houve uma reformulação na condição de convivência familiar. Houve uma valorização muito maior neste período que nós estamos vivendo, inclusive podemos já dizer pós-pandemia, né? Porque já estamos aos poucos voltando ao normal, em que se amadureceu o quesito convivência familiar, participação paterna, participação materna, quando delimitar o tempo de convivência, quando se pode viajar, aproveitar as oportunidades de lazer. Isso é muito interessante.
e sempre valorizando essa união, essa perseverança em convivência, utilizando o seu tempo disponível para o seu descendente ou o seu ascendente. Então, antigamente nós tínhamos muito vago essa situação, limitada àquele final de semana, descrito lá num termo de acordo, ou limitar ao dia da semana intermediário, né? Por exemplo, uma quarta-feira das 6 às 18, das 16 às 18, é o meu horário de ficar com meu filho, e aí ia na sorveteria, tomava um sorvetinho e devolvia para a mãe. Não, isso mudou, isso transformou, né? E aí eu senti que aquele tempo é muito importante. Passamos por essa fase de reformulação dos nossos conceitos. Aproveitamos diante do contexto de todos os artigos que foram apresentados e estão disponíveis no APAMEC, www.apamec.org.br, sobre o direito de família e sucessões, especificamente com relação ao cuidado com os filhos, com a guarda, na convivência familiar, sempre primando pelo que é melhor para a criança. Nós, inclusive no último artigo, na última edição, nós trouxemos sobre a possibilidade documental de quem vai viajar para a cidade contígua, quem vai viajar para outro estado. E hoje nós trazemos, inclusive, para quem tenha necessidade de passear, residir, regulamentar a sua guarda com relação a morar em outro país. O cronograma dessa visitação e convivência dos genitores com os menores que tem que ser estabelecido, porque está lá descrito no seu acordo, né, quando você fez o termo de guarda. Sempre nós estabelecemos também que tem que ser uma união, uma harmonia e sempre em prol do benefício das crianças. E em cima desse tema é que o Dr. Anselmo vai nos trazer todo o seu conceito. Só quero antecipar que, até vou ler aqui para que eu não me perca, se vocês me perdoem. Recentemente, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reformulou um acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual havia afastado a guarda compartilhada em virtude da distância que estabelecia entre as casas do pai e da mãe dos menores, decretando uma guarda unilateral. Com isso, nós vamos abranger o assunto sobre a questão distância, sobre as possibilidades de se eliminar a distância, sobre o aproveitamento de tudo que temos neste momento, o que nós aprendemos durante a pandemia, inclusive com relação aos efeitos tecnológicos, para diminuir, ou seja, para eliminar a distância e não ter qualquer desculpa, não ter qualquer subterfúgio para não visitar, não compartilhar, não conviver, não participar da vida dos filhos ou do interessado. Nesse sentido, vou passar para o Dr. Anselmo e ele vai fazer a abrangência do assunto. Muito obrigada, obrigada a todos que nos assistem, obrigada a todos que participam do Jornal APAMEC e quem depois toma conhecimento na íntegra do artigo que é publicado lá no site da APAMEC. Aos mediadores, aos amigos, e muito obrigada. Doutor Anselmo, estou passando a palavra. Obrigado, Vera. Bom dia, Iglesias. Bom dia, Vera. Bom dia a todos que nos assistem, nos escutam. Bom dia ao mediador pelo Brasil e pelo mundo. Eu verifiquei que o Gelson nos acompanha, nosso colega de bancada. Muito bom dia também, Gelson. Bom dia a todos que participam e bom dia a todos que irão ver mais tarde, né? Boa tarde ou boa noite para essa pessoa que nos acompanhará depois com o programa gravado. Realmente o tema é oportuno, é uma continuidade do programa que nós apresentamos na semana passada e do artigo que foi disponibilizado no sítio do nosso site. Então aproveitem aí nossos programas anteriores também, vocês que estejam interessados, nos acompanhem pelo nosso web canal,
tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Então, vale muito a pena vocês verificarem não só a mediação familiar, como todos os outros temas durante a semana que nós abordamos com todos os nossos colegas de trabalho, nossa equipe. Com relação a esse tema especificamente, em relação à guarda, às visitas, à moradia, ou mesmo uma pessoa indo estudar no exterior, como que esses pais vão regulamentar essa situação? Então, se o casal, mesmo que eles tenham se divorciado ou colocado fim à união estável, tendo filhos, essas pessoas, se estão em acordo, elas vão estabelecer uma composição regulamentando todas essas questões da melhor forma, estabelecendo a melhor forma tanto para esse filho, para essa criança, né, para esse adolescente, como adequando essa situação à própria vida desses genitores. Só que em muitas das situações, terminado esse relacionamento, essas pessoas não conseguirão, por elas mesmas, resolver ou abordar todos esses tópicos de forma pacífica. E aí o que que acontece? Essas pessoas, elas podem procurar pela mediação familiar. Através, dos seus advogados ou dos seus defensores, essas pessoas poderão, com o auxílio dos profissionais da mediação, com o auxílio dos mediadores, entender deste conflito e qual é a melhor forma de estabelecer uma composição e regulamentar esta guarda, esta pensão, essas visitas ou essa moradia, essa convivência deste menor, dessa criança, desse adolescente, com os pais, porque conforme a doutora Vera pontuou, hoje nós temos outras formas de estabelecer esta convivência com a criança. Que forma é essa? É a própria internet. Então você tem aplicativos, você tem sistemas, você tem o computador, você tem o smartphone que você consegue manter essa convivência. Por quê? Muitas vezes essas pessoas que moram em cidades próximas fica mais fácil, fica mais prático estabelecer essa própria agenda da criança, essa convivência dos genitores com esses menores. Mas quando essa criança, ela vai em uma viagem para o exterior, ou ela vai estabelecer sua moradia lá. Por quê? Porque foi estudar no exterior, ou porque o pai foi trabalhar no exterior, então isso tem que ser regulamentado, porque previamente, se existiu um acordo de visitas, um acordo de convivência, ele será modificado, ele deverá ser novamente restabelecido, regulamentado. Por quê? Porque muda a situação fática. Essa pessoa indo morar no exterior, como que eu vou fazer? Todo final de semana eu vou viajar? Não, às vezes não há condições, nem financeiras, nem condições em relação a esse dia a dia da pessoa que ficou aqui no país. Então, o que tem que se estabelecer em relação a isso? É uma rotina em relação ao dia da criança. Então, se ela está naquele horário estudando na escola, não é nesse horário que você vai estabelecer uma videochamada para convivência com a sua criança. Então, você tem que estabelecer com a outra pessoa, com o responsável, com o outro genitor, qual que é o melhor horário para entrar em contato com essa criança. Muitas vezes, o fuso horário interfere nisso. Enquanto é dia, aqui no Brasil, pode ser noite na localidade para onde essa criança foi. Então, essa videochamada, por exemplo, não pode ser num horário que essa criança esteja dormindo. Vou acordar o meu filho justamente para estabelecer essa convivência? Não.
Então, tem que prestar atenção em todas essas questões. Então, isso começou a se aprimorar também em relação à pandemia do Covid-19. Por quê? Mesmo que as pessoas morassem na mesma cidade ou em cidades próximas, a questão da interação pessoal dessas pessoas, ela foi limitada ou ela foi coibida lá no começo da deflagração da pandemia. Então, o que que aconteceu? Em muitas situações, se regulamentou essa convivência, esse direito de visitas, através dessas videochamadas. Então, se aproveitou em âmbito nacional esse posicionamento, que foi até regulamentado pelo Poder Judiciário, em relação às pessoas próximas, então se aproveitou também essa sistemática para as pessoas que estavam morando, estudando no exterior ou que foram em viagem. Então, por exemplo, agora, esse período de férias, a pessoa foi viajar com a mãe ou com o pai para o exterior. Como é que fica o outro genitor que permaneceu aqui no país? Então, pode-se estabelecer esta convivência em momentos que essa criança não esteja efetivamente brincando no parque ou estabelecendo alguma outra rotina no seu dia. Então, você vai tratar com esse outro genitor qual é o melhor horário para que aconteça essa convivência. E abordando essa temática que a doutora Vera falou do julgado da terceira turma do STJ, a Nancy Andrighi muito bem pontuou nesse julgado que não existe um óbice para essa fixação da guarda, inclusive da compartilhada, na hipótese em que os genitores residam em cidades, estados ou até mesmo países diferentes. Então, por isso que se estabeleceu essa condição, porque com o avanço tecnológico é plenamente possível, mesmo que à distância, esses pais compartilharem tanto a responsabilidade dessas crianças, desses menores, quanto as decisões acerca dos filhos, quanto estabelecer essa convivência. Então, por esse motivo, muitas pessoas, em função desse julgado, já ingressaram na justiça com as tutelas de urgência. Então, avolumou muito isso perante o quê? Perante o fórum, perante as varas. Para quê? Para que essas pessoas, nesses casos, tivessem essa garantia de convivência, fosse deferida essa questão. Mas o que você deve demonstrar efetivamente em relação a isso? Deve-se demonstrar que essa rotina dessa criança vai permanecer organizada. Essa convivência sendo regulamentada através dessa videochamada, isso tem que ficar estabelecido e plenamente demonstrado, que a criança não vai ter nenhum prejuízo no seu dia a dia, na sua rotina. Inclusive, o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, ele vem demonstrando essa questão nos seus julgados. Um julgado recente, o desembargador Cláudio Godoy falou que deve-se justamente preservar o melhor interesse da criança em construir essa relação com o pai, com o genitor. Então, deve ser afastado qualquer impedimento a essa convivência com a criança. Se essa convivência física é bem vista, está na rotina dessa criança, não atrapalha em nada o bem-estar físico e psicológico dela, mantém-se uma convivência física. Agora, se a convivência física não pode ser garantida por essa questão dela ter ido viajar ao exterior, por ela estar fora, aí sim você deve estabelecer essa convivência por esses meios telemáticos, que são a internet, as videochamadas, as videoconferências.
E esses aspectos da convivência, das visitas, não é só isso que deve ser regulamentado. Temos a questão também dos alimentos. Por exemplo, a criança foi em viagem ao exterior, ou ela foi estudar no exterior, ela está, por algum motivo, fora, ou mesmo ela viajou para uma comarca próxima, ou está morando numa cidade próxima do outro genitor, ou mudou de estado, o pai mora em São Paulo e a criança foi para a Bahia, por exemplo. Não é por conta dessa situação que os alimentos não serão pagos. Haverá a continuidade no pagamento dessa pensão alimentícia, porque a criança, simplesmente por estar em outra localidade, ela não para de necessitar deste auxílio do pai ou da mãe ou desse responsável pelo pagamento. Então, isso deve ser mantido. E também a questão da guarda. A guarda, ela vai ser deferida por essa autoridade judicial ou regulamentada por esses pais em relação ao que é melhor para esta criança. Então, esta guarda, ela poderá ser unilateral, um pai ou uma mãe é o responsável legal por essa criança, ou ela poderá ser compartilhada. O que vai se analisar? Vai se analisar o melhor interesse do menor. Então, se a guarda não consegue ser estabelecida entre esses pais, a própria lei ela estabelece que essa guarda deverá ser compartilhada entre ambos. Inclusive, tem uma questão que a própria Nancy Andrighi, em outro julgado, mencionou, que, em muitos casos, há processos que são considerados dolorosos, e esses processos que são considerados dolorosos, eles trazem laudos, e esses laudos psicológicos, eles analisam o que é melhor para essas crianças. Por que a gente coloca esse ponto? Porque há situações em que essa autorização para essa criança viajar para o exterior não é deferida. Por quê? Porque uma mãe, ela queria ir estudar fora do país e, com isso, levar os seus 3 filhos. Então, ela, pretendendo isso, ela ingressou com uma ação e, nessa ação, lhe foi deferida a ida com os filhos, e de forma unilateral seria essa guarda. Só que esse pai recorrendo à justiça, isso chegou até o STJ, e nesse julgamento, a Nancy Andrighi, ela estabeleceu que esses requisitos de concessão para autorização dessa viagem não estavam presentes, não estavam presentes, demonstrados nesse processo. Estava sendo violado, inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E por ter esse perigo de dano, o dano psicológico a essas crianças, baseando-se principalmente nesse aspecto doloroso e nesse aspecto dos laudos, o que os laudos psicológicos traziam, essa mãe não foi autorizada a sair do país. Inclusive, a própria Nancy Andrighi, no seu voto, ela menciona que esse desgaste emocional já é o suficiente para não deferir a saída dessas crianças. E no futuro, quando essas crianças estivessem mais amadurecidas em relação ao próprio desenlace que ocorreu e amadurecidas em relação à própria convivência entre esses pais e restabelecido esse aspecto psicológico com esse amadurecimento, aí sim seria o caso de reanálise dessa questão através desses profissionais, desse estudo multidisciplinar que envolveriam essas crianças, para se verificar se elas seriam ou não autorizadas a irem para o exterior, ou em moradia com a mãe por algum tempo ou não. E em outro julgado, inclusive, que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal se posicionou, ele legalizou a guarda alternada. Então, um outro caso, pais moram em países distintos, mãe no Brasil
e pai no exterior. Então, a guarda seria alternada entre estas crianças a cada 2 anos. Então, 2 anos eles morariam no Brasil e 2 anos eles morariam fora. Por que isso foi garantido para essa família, diferente do outro caso julgado pela Nancy Andrighi? Porque nesse caso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, se analisou, pelo interesse das crianças, o melhor seria mesmo restabelecer essa convivência nos lares a cada 2 anos. E por que a cada 2 anos? Porque o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece no seu artigo 83 e seguintes que a cada 2 anos tem que ser renovada essa autorização. Então, se essas crianças continuam sendo menores de idade, então depois desse período, elas retornando ao país de origem, novamente uma autoridade judicial seria procurada para autorização em período futuro. Então, estabelece-se a residência mais 2 anos no Brasil, no final desse período, pede-se novamente autorização, porque com essa autorização, estando ela fixada no passaporte ou não dessa criança, aí essa criança seguiria. Essa questão de estar no passaporte ou não, essa autorização, vocês conseguem, inclusive, essas informações no site da Polícia Federal e nas cartilhas que o próprio Conselho Nacional de Justiça, ele tem no seu sítio de site. Então, é muito interessante a abordagem desse assunto. Eu vou passar para a doutora Vera para comentários e, se houver algum questionamento... Obrigada, doutora Selma. Nós vimos que o tema ele é extraordinário e insere todo o contexto do relacionamento familiar, pais e filhos. Com o advento da mediação familiar, isso se transformou de uma forma mais prática para o entendimento. Não se pode mais alegar ignorância sobre o assunto. Se pode buscar todas as ferramentas necessárias, todos os grupos de apoio, para que você tenha esse entendimento. Então, na mediação familiar também oportunizou que as partes genitoras possam dialogar. Eu sempre digo que houve a oportunidade até de restabelecimento de vínculos, de disseminar aquela questão de afastamento do entendimento, do diálogo, da convivência de pai e mãe em relação aos seus filhos. Por quê? Tornou-se oportuna, validada a situação de diálogo, a oportunidade de diálogo entre os genitores. Hoje não se delega mais ao Poder Judiciário que decida sobre aquela situação, que se decida sobre o que deve ser feito ou não dentro de um pedido. Mas sim, há uma análise, um contexto, uma avaliação prévia numa mediação familiar, seja extraoficial, né, extrajudiciário, porque numas câmaras privadas, porque a partir daí você tem oportunidade de estar frente a frente com o outro genitor, decidir o que é melhor, pontuar o que é validado ou não naquela situação, o que é oportuno ou não, e a partir daí levar adiante o seu objetivo, que é ou residir ou passear num outro local, levar ou não levar, qual o tempo, como que nós vamos tratar essa questão, estabelecer essas estratégias. Então, é muito importante que busquemos essas ferramentas, busquemos esses sistemas e, a partir daí, possamos conversar. Um pai e uma mãe, quando se encontram, eles não vão resolver problemas pessoais, eles vão resolver o que é melhor para a criança, para o seu filho, seu bem maior, né? E assim vai estabelecer o que for de direito. Havendo um impasse, óbvio, vai-se buscar a tutela jurisdicional. Havendo um impasse em relação à guarda, em relação à autorização, etc., vai-se buscar a tutela. Mas eu tenho que dizer o seguinte, tem que haver uma linha de diferenciação entre a sua obrigação de prestação alimentar e a questão da convivência com a criança. Baseado num tópico muito simples. A criança tem o direito de convivência. Os genitores têm o dever de prestar a convivência.
Aí nós chegamos numa questão também que pode ficar uma dúvida. Olha, mas se há a possibilidade de ser indeferida, que eu não possa viajar, então para que serve a questão tecnológica? A questão tecnológica é quando há o consenso, quando há a autorização, quando há a viagem já estabelecida, quer para passeio, quer para moradia, que isso não fique ocioso com relação a você ter aquele contato, você conversar, porque hoje em dia a criança é pequenininha e já tem já sabe como mexer no celular, já sabe receber uma chamada, já sabe falar através do celular com a pessoa que está distante. Isso é natural, né? Isso já está assim, é pacífico já. Então, estando fora, estando longe do alcance visual, da visita tradicional, vamos usar todos os mecanismos para continuar essa convivência como se dentro do lar estivesse. É uma questão que a gente também pondera. Há mais facilidade no diálogo porque há mais consideração pelo outro, há mais empatia, há maior entendimento sobre as possibilidades. Não havendo esse entendimento, é lógico, nós vamos buscar ao Poder Judiciário para que se estabeleça essa questão. Com relação aos processos litigiosos nesse caso, sempre há consciência também. Olha, o profissional que está atendendo aquele genitor resistente, que tem um paredão de entendimento à sua frente, que não deixa visualizar a possibilidade do que é melhor para a criança, e não só para a criança, para a harmonia familiar, ele vai explicar, se continuarmos sem um acordo, sem verificarmos a possibilidade de concessão, de redução de tempo, ou quem sabe, estabelecer esses critérios do acordo, quem vai ter prejuízo é a criança. O processo, como disse o doutor Anselmo, relatou sobre o julgado, ele é doloroso, porque terceiras pessoas terão que intervir, seja para o laudo, para o parecer ou para a decisão final, em relação a algo que é próprio do pai e da mãe. E esses genitores são capazes de resolver. Basta ter bom senso, basta ter consideração, ter empatia e saber dialogar, saber ouvir. Isso é muito interessante. Então, com relação a isso, eu acho que ficou muito claro, é interessante que tenhamos esse conhecimento. Com relação às autorização, documentação, que foi muito bem explanado no artigo anterior, mas que hoje é reforçado, não deixar para a última hora, tem uma viagem programada, antes de se programar essa viagem, busca-se o entendimento do que é necessário, se porventura tiver que buscar o judiciário, né, que nós aqui da APAMEC sempre pontuamos, melhor a mediação, melhor o diálogo prévio, o acordo prévio, para que depois não tenha transtorno, tanto no relacionamento entre os cônjuges, como principalmente no relacionamento com a criança e o adolescente, que sempre terá um prejuízo emocional muito grande, porque percebem, porque sabem, porque escutam, porque sentem essa reviravolta que está havendo, né? Então, sempre que pudermos, o diálogo é essencial. Então, nesse sentido, agora, para continuarmos o tema, eu vou passar para o doutor Anselmo, para que ele finalize o nosso artigo de hoje. Doutor Anselmo? Obrigado, Vera. Vocês percebem, por tudo que está sendo colocado, pontuado, tanto por mim quanto pela doutora Vera, que a gente, antes de conversar com a criança sobre essa viagem, sobre ir morar no exterior ou sobre ir estudar fora, o importante é que esses genitores, esses pais, conversem entre eles para se estabelecer um consenso para que a criança no futuro não se frustre por algum impedimento. E também para verificar e analisar tanto as questões dessa interação, dessa convivência com esse menor, quanto de que forma será mantido e restabelecido todas essas questões. Nós também deixamos claro que você deve procurar o entendimento sempre jurídico, o entendimento legal, através de quem? De um advogado, através de um defensor público, através de uma entidade que possa lhe auxiliar nesse sentido. Nós também estamos colocando que o melhor interesse da criança deve ser sempre preservado neste sentido, porque
os julgados não é uniformizado, essa autorização não é concedida sempre. O que é analisado é o melhor interesse da criança, do menor. Então, se essa autorização não for deferida, vai se verificar o porquê que ela não foi deferida. E não adianta os pais tentarem esgotar todos os meios sem verificar a parte psicológica dessa criança. Então, não adianta entrar numa rivalidade nessa seara. O importante é vocês verificarem o que é melhor para este menor, essa criança. E o que a gente percebe é o quê? Que mesmo que esse relacionamento não foi duradouro, não se estabeleceu esse vínculo matrimonial, esse vínculo de união, esse vínculo de afeto, a questão dos filhos, das crianças, dos adolescentes, é para sempre em relação a esse pai e essa mãe. Então, tem que sempre ponderar, tem que sempre analisar todas essas questões, porque mesmo que esteja em controvérsia, mesmo que essas pessoas estejam em disputa, elas estão disputando sobre essa questão da convivência, da guarda, da pensão, da moradia. Então, isso tem que ser muito bem analisado para que justamente não haja prejuízo para este menor. E a regulamentação dessa guarda, se eles não tiverem um consenso, essa guarda por lei ela será fixada de forma compartilhada e eles terão que ponderar sobre todas essas questões dessa criança. E mesmo que essa guarda seja estabelecida dessa forma e que essas pessoas estejam distantes por estarem morando em cidades diferentes ou países diferentes, a guarda, a convivência, ela não sendo de forma física, ela vai ser estabelecida de forma telemática, porque se flexibilizou essa questão da convivência com essa criança em relação a seus genitores. Então, isso tem que ser muito bem ponderado e que se algum desses genitores não faz efetivamente o que foi determinado ou o que foi combinado, pode até caracterizar uma alienação parental. E todas essas autorizações, elas são colocadas tanto pela autoridade judicial quanto em consenso por ambos os genitores, para que não se estabeleça um crime de sequestro, para que essa criança não vá para fora do país sem que um genitor esteja ciente dessa questão. Então, é muito importante, é muito relevante. Não conseguindo estabelecer isso de forma consensual, a mediação familiar pode ser procurada para que se busque essa pacificação dessas famílias, desse ambiente familiar, dessa convivência entre todos, para que se estabeleça essa interação de uma forma harmônica, mesmo que estejam em cidades ou países diferentes. Então, eu espero que nossa programação de hoje tenha levado conhecimento a todos que estão nos acompanhando, nos assistindo. Ficou com alguma dúvida, mande para o nosso e-mail, entre em contato conosco através do nosso website, vejam os artigos que estão lá disponibilizados para todos. Agradeço pela participação, pela audiência. A Zuleika Margutti está nos acompanhando. Muito obrigado, Zuleika. Acompanhem também o programa da mediação financeira às segundas-feiras com a nossa colega de bancada, Zuleika Margutti. O Gelson também traz a parte da mediação para nós, através da mediação aí empresarial, a parte das franquias. Então, é muito interessante também para vocês acompanharem os programas dele. Agradeço muito e acho que seguimos aqui para alguma dúvida, Iglesias, se não, vamos para a parte cultural. Eu quero dar os parabéns para vocês dois, né? Vera, Anselmo, pô, muito legal, muito legal. E a gente sabe que essa época do ano é complicado, né? A gente sabe que essa época do ano. Ontem mesmo eu tive, no Fórum de Guarulhos, eu tive um caso mais ou menos parecido, entendeu? Então a gente sabe que são épocas que principalmente as visitas, né?
ou gente que viaja para o exterior, ou que está morando, né, ou que irá morar num estado não próximo aqui de São Paulo. Agora, vocês falando, eu coloquei aqui o seguinte, eu coloquei aqui, com a internet surgiu uma oportunidade para pai ou mãe não perder contato com a criança. Sabe? Então, hoje, quando a gente fala que a internet acabou as fronteiras, realmente acabaram as fronteiras. Então, como é importante usar a internet, e aí vocês colocaram bem colocado, porque quando é São Paulo no Brasil, a diferença é até acho que é 2 horas, né? São Paulo para o Acre. Mas em outros países, às vezes uma diferença de 12 horas, 13 horas. Né? No Japão é 12 horas, na Austrália é 13 horas. Então você vê, é uma diferença enorme. Então, os horários, tal. Agora, não é justificativa para não ter contato com os seus filhos, que acho que é a parte mais essencial de tudo. Então, parabéns, Vera, parabéns, Anselmo, pela explanação. E aqui eu preciso falar o seguinte: você falou da audiência, deixa eu dar um grande abraço aí, um buenos dias para a Zoraida de Paraguai, que está nos acompanhando. Quando a gente fala aqui, mediadores pelo Brasil e pelo mundo, realmente isso ocorre. Gratidão, Zaida. Bom dia. Muito obrigada. Aqui, Zuleika, acredito que a legislação em tecnologia celular contribui muito para minimizar problemas de comunicação entre os pais em favor da criança, preservação da criança e interesse dos pais. É isso mesmo, Zuleika. E uma coisa, né? Hoje uma ligação internacional vai custar muito caro. Pô, hoje você tem o WhatsApp, você tem várias plataformas que você não vai pagar absolutamente nada. O Messenger também, que é muito utilizado em países do exterior, você não paga nada, não está pagando a ligação, o WhatsApp, dá para fazer videoconferência, videochamada. Você tem vários meios no seu celular para você estabelecer essa convivência. Então, o pagamento de uma ligação interurbana não é justificativa. Com certeza, com certeza. Isso é importante, porque muitas vezes a pessoa... não, mas a ligação, não. Você pode fazer hoje, todo mundo tem um WhatsApp, você pode fazer uma teleconferência pelo WhatsApp, você não paga nada. Né? Sem pagar absolutamente nada. E também, doutor Iglesias e doutor Anselmo, se me permitem, a questão de você tomar conhecimento do que está acontecendo com a criança. Não é porque há a guarda unilateral que você vai se desleixar dessa obrigação de acompanhar o que está acontecendo com o seu filho. Necessariamente, não é só para o contato com o seu filho, mas para o contato com a responsável que está naquele momento com a criança, para saber o que está acontecendo, como é que está indo na escola, tal, para se inteirar, porque às vezes você chega na frente da tela e não sabe nem o que conversar com o filho, não sabe o que aconteceu com ele. Então, estar inteirado. Quando eu disse restabelecimento de vínculos, é a oportunidade dos adultos conversarem em prol da criança nesse sentido. Também deixando claro que os nossos temas buscam diferenciar entre a sua obrigação de prestação alimentar, material ou alimentar, a sua obrigação de convivência com a criança e a visitação dentro do contexto guarda compartilhada, unilateral ou alternada. Então, buscando o profissional da área do direito de família, vai te estabelecer todos esses requisitos, sanar todas as dúvidas. A partir daí, pode-se buscar, né, conforme o doutor Anselmo muito bem pontuou, a mediação familiar e ali estabelecer o diálogo entre os adultos em prol dos filhos. Assim, os seus filhos vão sentir segurança no relacionamento maduro e efetivo entre os seus genitores, não é? Isso é muito bom. Tudo em prol da criança. É importante também a gente colocar que para nós adultos, por exemplo, para mim, que sou do século passado, né, às vezes esse meio telemático, a gente fica meio travado, mas para a criança que já nasceu com isso, que eles estão no dia a dia, que isso faz parte do dia a dia deles, então fica até mais fácil. Às vezes, fisicamente, esse pai ou essa mãe não consegue
trocar uma palavra com a criança, mas via celular, videochamada, ela sabe totalmente do dia dessa criança. Então, para você ver que, às vezes, a comunicação telemática é melhor para a parte psicológica dessa criança do que a física, né? Então, isso tem que ser bem analisado. Com certeza, Anselmo, você falou muito bem. Eu outro dia estava falando com a minha tia, e minha tia que tem 90 anos, e meu primo, na Espanha, pelo WhatsApp, pela parte telemática. Então, sabe, não existe. Agora, você falou um detalhe muito importante. Para a criança é até muito mais fácil. Né? Se a gente tem dificuldade, às vezes, uma pessoa com uma certa idade, mas, embora ela pode ter dificuldade, mas ela fica encantada quando vê outra pessoa, que às vezes até muito tempo que não se vê. Mas para a criança, aquilo é uma coisa natural, super natural, então é muito importante, bem colocado. Olha, eu gostaria de encerrar, se vocês permitem, né? Aqui, olha, a colocação da Zuleika. Acompanhar é amor e confiança. Olha, é super sintético e super objetivo, e é pura verdade. Muito legal, muito legal. Mais alguma colocação, não? Eu acredito que finalizamos, né, Vera? Vamos partir para o bloco cultural aí. Nossa colega de bancada, Thaís Matarazzo, Já nos tá aqui, acompanha vamos. hoje? Já está aqui, já. Já vamos colocar a Thaís. Oi, bom Thaís. dia. Bom dia, dia, minha querida. Bom dia, Iglesias. Bom dia, Anselmo, e a todos que estão nos assistindo. Um bom final de semana para todos, né? Bom dia, seja bem-vinda, Thaís. Muito obrigada. A Thaís está acelerada, hein? Bom final de semana. Calma, Thaís. Ela está acelerada. Calma, porque a gente vai, inclusive, se ver agora às 5 horas da tarde. É verdade. Verdade. Olha, eu vou te falar, hein? A vida das dificuldades, né, permite a gente criar, né? Sim. Cada dia ela usa um lenço diferente, né, Vera? Maravilhosa, maravilhosa. Tem que ser, né? Se tem uma coisa que eu não gosto, Iglesias, é de cair no tédio. Eu gosto de coisas. Eu sempre gostei de usar chapéu, boinas. Eu adoro usar turbante, toucas, etc, etc. Muito legal. Aí fica realmente. Obrigada, Vera. Fica muito super interessante, né? E a gente fica curioso a saber qual que ela vai ter, né? Vai estar aqui na sexta-feira, né? Bom, vamos começar. Opa, deixa eu colocar. Temos aqui. Bom te ver, Thaís. Rapidinho hoje, hein? Olha, aqui, eu sempre fui assim, muito prática e ligeira. Legal. Vamos então começar aqui as dicas culturais. E aí é o seguinte, vamos começar com o Anselmo. Mas hoje a Vera tem uma dica cultural. E antes vai ter uma dica, depois eu comento. Bom, vamos falar do passeio, né, Anselmo? Ótimo, o final de semana está se anunciando aí, tem que ter passeio, né, com a molecada aí, com todo mundo, e mesmo se não tem criança, acho que está valendo essa dica de passeio aí, que é muito gostoso. A dica de passeio de hoje é no Mirante do Sesc Paulista. Vocês têm essa visão aí de lá do Mirante, é um local muito bom, muito gostoso, ele serve para todas as idades, é uma atração fixa, de terças às sextas, das 7 às 21 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 18. Esse passeio, somente serviços agendados, os ingressos são disponibilizados às sextas-feiras, às 12 horas, via aplicativo do credencial Sesc São Paulo ou pelo portal do sescsp.org.br. E permanecem disponíveis enquanto houver vagas para visitar o Mirante. Lá também encontra-se a horta e o café, que ficam todos no mesmo andar.
Os preços para visitar o Mirante e a Horta são gratuitos, o café é pago conforme o seu consumo. No sesc.sp.org.br você tem o cardápio. Na dica de passeio que constará do site da APAMEC, vocês terão também o link desse cardápio para verificar os preços. A localização é no Sesc Paulista, que fica na Avenida Paulista, número 119, na Bela Vista, São Paulo. E o Mirante do Sesc Paulista fica nesse prédio do Sesc, no 17º andar, de onde é possível apreciar uma vista privilegiada, conforme vocês veem na foto, de um dos locais mais visitados da cidade, Avenida Paulista. Lá de cima é possível observar pontos conhecidos de São Paulo, desde o bairro Paraíso até a Consolação. O espaço conta com horta, onde são cultivadas hortaliças, ervas e temperos, e é um estímulo à prática da agricultura urbana. A visita também contempla o café terraço, com cardápio pensado exclusivamente para ampliar a experiência do visitante. Não será possível atendimento fora da data e horário agendados. O acesso é permitido até 20 minutos após o horário agendado, mas o tempo da visita será reduzido. Cada visitante poderá solicitar até 4 ingressos por horário. Crianças também precisam ser agendadas independente da idade. A visita contempla acesso ao mirante, café terraço e duram 30 minutos. É obrigatório o uso de máscaras em todos os espaços e ela só poderá ser retirada no momento de eventual refeição. Em caso de chuva, não será possível remarcar a visita, mas o acesso ao café terraço poderá ser mantido. Para cancelar as visitas, o visitante utiliza o ícone nos meus agendamentos do aplicativo dos meus ingressos no portal do Sesc São Paulo. É necessário apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19 pelo menos a primeira dose e a documentação com foto para ingressar na unidade do Sesc São Paulo. Poderá ser apresentado esse comprovante de vacinação físico, recebido no ato da vacinação, comprovante de vacinação impresso ou digital, disponibilizado pelas plataformas Vacivida e Conect SUS, ou pelo aplicativo eSaúde SP. Durante a visita não é permitido usar tripés, equipamentos fotográficos profissionais ou drones, assim como ensaios fotográficos e fotos para uso comercial. Podem ser feitas fotos pessoais, tiradas da própria pessoa ou seus acompanhantes. Mais informações, consulte o site do sesc.sp.org.br. Bom passeio para vocês aí, hein? Pelo jeito eu vou te falar, hein? Eu já perdi a conta de quantas atrações tem na Paulista, né? Eu já perdi a conta. Olha, eu acho que chegou a 10 aí, ou 10 para cima, né? Onde fica o Sesc, o Anselmo? Ele é perto do espaço cultural do Itaú, e ele é de frente àquela maternidade Santa Catarina. Tá, já sei. Já é de frente. A maternidade tá de um lado da avenida, o Sesc está do outro. Eu já me situei. Que legal, eu não sabia. Inclusive, encostado tem a Casa das Rosas, né? Isso, outro passeio também, esticando um pouquinho o passeio, você tem aquele local de interação da Japan House, que foi indicado por nós também. É muito gostoso essa região da Paulista para esse entretenimento e passeios, né? Olha, se você quiser encontrar o Anselmo, o Thaís, ou Vera, vai na Paulista, que você vai encontrar ele lá. Era bom se a gente fosse encontrado sempre lá, porque é muito gostoso mesmo esse local, mas estou em Guarulhos aí, vocês veem aí no letreiro. Vamos nessa, vamos agora. Acho que agora dá para compartilhar bem a tela. Agora eu quero a Vera. Ela tem uma atração da cidade dela, e isso é importante. Temos muitos colegas de outras cidades, porque às vezes acontecem umas coisas interessantes e o pessoal não envia, entendeu? Envie, que a gente vai divulgar. Então, aqui, nós temos aqui a terceira pedal solidário. E aí, Vera, do que se trata? Olha, é uma ação do bem.
Então, eu não poderia falar deste evento sem falar primeiro da cidade de Oroeste para um contexto. Eu vou tentar ser sucinta, porque falar de Oroeste ou da região noroeste paulista tem muita coisa. Oroeste é uma cidade interiorana com uma população entre 9.800 habitantes. Conta com as usinas de álcool e açúcar, usina hidroelétrica do Oeste T, usina de complexo solar, que favorece o incentivo à busca de emprego. É um município sede e tem um distrito, que é o distrito do Arabá. Compõe uma área de 288 quilômetros quadrados dessa região noroeste paulista, tem 69 anos e já é comarca. Aqui foi instalado o primeiro fórum digital do interior paulista. Está inclusa no segmento de interesse turístico, o MIT, assinado pelo governador João Dória em maio de 2021. E tem a participação do CONTUR, que é o Conselho Municipal de Turismo de Ouro-Oeste. Conta como pontos turísticos, além dos demais, a Cachoeira do João Veloso, a Cachoeira do Jandaia, Cachoeira da Cesp, o cenário paisagístico do ponto mais visitado, que é o Rio Grande, divisa com o estado de Minas Gerais, tem hotéis, pousadas, restaurante com gastronomia refinada. A Praça Central, recinto de festa de peão, que é uma referência do estado. Um sítio arqueológico de água vermelha às margens do Rio Grande, considerado o único no Brasil para o interesse do fenômeno geoquímico. A ponte interestadual facilita o acesso ao Museu Arqueológico de Água Vermelha, que conta com a história de 9.000 anos, referência em pesquisas estudantis e paleontológica do Brasil e da América Latina. Olha que interessante. E aí vem o Pedal Solidário, que marcará a melhor edição dos pedais do interior paulista, para a superação da edição anterior, que contou com um público de 373 ciclistas participantes, sendo que a previsão para esta edição é de 550 inscritos, mais a toda a equipe de infraestrutura. A edição anterior conseguiu fazer uma doação ao Hospital do Amor de R$25 mil em equipamentos. Desta vez, a arrecadação, que deve superar, será também para o Hospital do Amor e para o Hospital João Veloso da cidade de Ouro-Oeste. Envolve a colaboração das entidades assistenciais, voluntárias e equipe multidisciplinares do município, como a Secretaria Municipal de Saúde presente, equipe de segurança, equipe de apoio, equipe de hidratação. A realização é da Prefeitura Municipal de Ouro-Oeste e do Grupo Pedal de Ouro. O percurso é de 32 quilômetros na natureza, marcado por 7 pontos de apoio para a hidratação. A contribuição para o Hospital do Amor e o Hospital João Veloso é de R$50, mas esses R$50 já está incluso o café da manhã, maravilhoso, farto, quase ali a tipo mineira, e o almoço com gastronomia refinada. Temos a colaboração de várias empresas, vários patrocinadores, a Ponzan, Caruí, com o estande de degustação dos seus produtos. Temos o Engenho Dom Taparro, que é o fabricante da pinga Cabaré, expondo para degustação os seus cálicezinhos. Rede de internet, evento todo liberado pela Info7. A Aromazil dando todo o suporte dos produtos e vestindo a equipe da organização. O Rotary Club de Ouro-Oeste será o responsável pelo almoço. Gente, vocês não têm ideia como aqueles meninos cozinham. Maravilhoso. O Lions ficará responsável pelo café da manhã com pãozinho de queijo. A maçonaria será responsável por servir todo o evento. A causa é nobre. Participe, prestigie, compartilhe. Obrigada. Acabou de falar a embaixadora de Ouro-Oeste. Muito bom, Vera, ótimo, excelente. Façam isso, divulgue as suas cidades. Acho que isso é essencial. E, obviamente, além de você fazer uma coisa útil para você mesmo, que pedalar é gostoso, você vai contribuir com a causa aí, o pedal solidário. Maravilha. Maravilha. Anselmo, agora vamos ver filmes, você que escolha. Isso, você pode colocar o que recebe o título de Doidas e Santas, fazendo favor? E antes a gente pode mencionar para os mediadores que estão nos acompanhando
seja do litoral, do interior ou da capital, tem dicas de passeios, dicas de filmes, mande para nós, entre em contato conosco, divulgue sua cidade também. É isso aí. Olha, dê um like aqui, faça como o Gilberto Canteiro, dê um like também. Bom, vamos lá, vamos com as santas e doidas, né? Isso, doidas e santas aí. Doidas e santas. Você conta no elenco com Maria Paula Nissete Bruno, Georgiana Góes e Luana Maia. A direção é de Paulo Thiago, o roteiro é de Paulo Thiago e Marta Medeiros. O filme é de 2017, a duração é de 1 hora e 35 minutos, a classificação são 12 anos. Doidas e Santas é um filme do gênero comédia brasileira, veiculado pela plataforma de streaming Netflix, em que a personagem Beatriz, interpretada pela atriz Maria Paula, é uma terapeuta de casais que também escreve livros sobre o tema. Ela é pressionada com o prazo cada vez mais apertado para escrever seu novo livro e acaba tendo problemas no próprio casamento com o advogado Orlando, interpretado pelo ator Marcelo Faria. E também tem problemas com a filha adolescente, interpretada pela atriz Luana Maia, e com a mãe, interpretada pela atriz Nissete Bruno. Então, na mediação familiar, vocês vão verificar várias questões aí do dia a dia dos profissionais. Vai rir muito com esse filme, é muito interessante e mostra aí cenas da cidade do Rio, muito interessante. Bora lá assistir filme no final de semana com a família. Legal. E rever a Nissete, né? Isso, também. Saudosa, viu? Isso. Olha, o próximo é uma animação. O título original, Extinto, ele recebeu o título em português como Flâmeus Extintos. Flâmeus são esses bichinhos que aparecem aí na tela. O elenco original conta com as vozes de Adam Devine, Rachel Bloom e Ken Jeong. A direção é de David Silverman e Raymond S. Percy. O roteiro é de Joel Cohen e John Frink. A animação é de 2021, com duração de 1 hora e 24 minutos. A classificação é livre. Flâmeus Extintos é uma animação do gênero aventura e ficção científica, veiculado pela plataforma de streaming Netflix, em que os personagens Op e Ed, que são esses que aparecem aí no cartaz do filme, são dois irmãos que acabam viajando no tempo em uma grande aventura, e a dupla precisará lidar com muitos problemas para conseguir ajudar sua espécie, evitando assim sua extinção. Eu assisti com a família, vale muito a pena, assistam com as crianças, é muito gostosa essa animação, é enriquecedora aí, a parte histórica também. Vale muito a pena vocês verem. E obviamente pipoca, né? Com certeza, com a pipoca aí, os patrocinadores agradecem. É isso aí, maravilha. Boas dicas. Bom, agora, Thaís, o que você traz aí de novidade? Bom, eu vou fazer o convite para o lançamento do meu livro, que vai acontecer amanhã, mas antes eu vou ler 2 poemas. Um é da Cecília Meirelles e chama-se Desapego. A vida vai depressa e devagar, mas a todo momento penso que posso acabar. Porque o bem da vida seria ter, mesmo no sofrimento, gosto do prazer. Já nem tenho vontade de falar senão com árvores, o vento, estrelas e águas do mar. E isso pela certeza de saber que nem ouvem meu lamento e nem me podem responder. O outro poema é da Débora de Castro e chama Rodas e Giros. Estava rodando em meu sonho, feliz como a flor na manhã. Alguém chegou de surpresa, soldou o azul do meu céu. Vergou minha haste guia e eu deixei de girar. Pararam a roda do encanto, giraram a roda da vida. 2 poemas para hoje. E eu queria convidar todos vocês a participarem. Amanhã eu estou lançando 2 livros, na verdade. Um Dia por Vez, Crônica de uma Paciente Oncológica, e um novo livro que tem um formato de bolso, que é um livro de reflexões, um livro também de causos, chamado Vamos de Prosa, Poesia e Café.
e que a PAMEC é uma das apoiadoras culturais desse evento, que vai acontecer amanhã, né, sábado, dia 4 de dezembro, das 2 às 4 da tarde, na Biblioteca Infanto Juvenil Monteiro Lobato, no primeiro andar, na sala multiuso. E ela fica na Rua General Jardim, número 485, na Vila Buarque. É uma biblioteca que fica dentro de uma praça, chama-se Praça Rotary, né? E a estação de metrô mais próxima é a Higienópolis Mackenzie, linha amarela, que fica na Rua da Consolação. Saltou do metrô, desceu a Rua da Consolação, é só continuar seguindo ali pelo Dr. Cesário Mota Júnior, que faz esquina com a Rua General Jardim. Aí você já vai ver a biblioteca, né? É uma biblioteca histórica, a primeira biblioteca infanto-juvenil da cidade de São Paulo, e que também eu tenho um vínculo sentimental muito, muito forte com essa biblioteca. Não é à toa que eu a escolhi para fazer o lançamento do meu livro. Bom, para além da minha presença, também vamos ter a presença de outros escritores, como Ricardo Cardoso, o Eduardo Martelotto, que vai estar lançando seu livro Os Logradouros do Brás. Vamos ter um sarau poético e exposição com as ilustrações que acompanham os meus livros. Então, vai ser uma tarde bem bacana, mas antes de tudo, vai ser uma confraternização, né? Nós vamos nos rever pessoalmente, né? Tantos amigos e escritores que a gente não vê desde o início da pandemia, e assim vamos fechar com muita alegria, com muita literatura e muita poesia, o ano de 2021, através desse evento organizado pela Editora Matarazzo e pela Biblioteca Infanto Juvenil Monteiro Lobato. É isso. Imperdível, imperdível. Imperdível. Mas hoje nós temos aqui, vamos dar um spoiler? Sim, vamos lá. Olha, eu vou colocar aqui na tela aqui o flyer. Hoje vamos ter aqui a entrevista com o José D'Amico, né, o Zezinho. Isso. O que você pode falar? Bom, o Zezinho também ele é escritor, né? É mais um irmão na devoção, digamos assim, ao poeta Paulo Bonfim. E ele é um dos idealizadores do Colar Guilherme de Almeida, uma comenda criada em 2015, e que contempla aí grandes nomes que fizeram em prol da arte, né? Que fizeram grandes ações em prol de todas as artes. E ele já teve 5 edições. O ano passado, meu nome foi indicado pelo CEMEL, de cujo o Zezinho é diretor, né? O Centro de Memória Eleitoral aqui de São Paulo. E ele indicou meu nome pelos meus feitos em prol da literatura. Eu disse ainda para ele, olha, Zezinho, tudo que eu fiz foi assim muito pequeno, perto do que outras pessoas fizeram, porque o meu trabalho sempre foi independente, né? Nunca quis me aliar a grupos, nem interesses políticos, nada disso. Fui fazendo o que eu podia fazer. E, bom, eu fiquei muito feliz, o prêmio era para ter sido entregue em 2020, mas por conta da pandemia, passou-se então agora para 2021, e é isso, vou estar lá, quem vai ser contemplado também no dia vai ser o Maurício de Souza, e mais 7 ou 8 personalidades, e vai acontecer no dia 13 de dezembro, segunda-feira, acho que a partir das 15 horas, na Câmara Municipal de São Paulo. É isso. Bom, Thaís, parabéns aí pela premiação, né, que vai acontecer no dia 13 na Câmara, só que é restrito, né? É restrito. É restrito. O número de convidados é limitado por conta da pandemia, né, Iglesias? Então, com certeza. Vai ser restrito mesmo. Legal. Bom, pessoal, belas dicas. É como diz aqui o Gilberto Canteiro. Bom dia, final de semana cheio de eventos e obrigado. É isso aí, cheio de eventos, várias dicas. É o meu pai. Ah, é? Ah, que legal. Pô. Olha, o teu pai realmente ele sempre está sempre está acompanhando, né, é verdade. Do FAMEC, mas eu não reconheci. Vocês devem ter reconhecido. Bom, pessoal, um ótimo final de semana. Aliás, primeiramente, uma ótima sexta-feira, né? Estaremos aqui às 17 horas aqui com a Thaís, entrevistando o Zezinho, e na segunda-feira com a Zuleika e com o Fábio Viana, né?
Tá, estaremos aqui no jornal. Bom, uma ótima sexta-feira a todos e um ótimo final de semana. Curtam, pedalem lá em Noroeste no domingo, né? Isso é importante, né? Se não for lá no Noroeste, vai aí no Ibirapuera, pedale um pouco. Na Paulista do Anselmo. Ei, doutor Anselmo, Anselmo, ó. Que E não perder, maravilha! e amanhã das 14 às 16 na Biblioteca Monteiro Lobato. Lembrem-se todos de usar máscaras, levar os seus comprovantes de vacinação. Quem ainda não se vacinou por algum medo, não fique temeroso, vá se vacinar, preserve sua vida e a vida dos outros, use máscara em todos os ambientes. Excelente sexta-feira para todos, ótimo final de semana, aproveitem aí as dicas de passeio, de filmes, muita saúde para todos aí. Ótimo final de semana. Nós só temos a agradecer a Thaís por trazer assim essas poesias maravilhosas que nos encantam e nos submetem, inclusive, à reflexão. Doutora Iglesias, muito obrigada pela oportunidade, pela edição de hoje. Doutor Anselmo, parabéns pelo tema que nós abordamos hoje e pela oportunidade que me foi dada. A todos, muito obrigada. Thaís, te amo. Também, ó. Também desejo novamente um feliz e bom final de semana para todos, né? Uma boa sexta-feira, já que eu me adiantei. Novamente aí um bom final de semana a todos. E até às 5 da tarde com a entrevista com o nosso amigo Zezinho.